Capítulo 96. Mudanças na vida diária. Parte 3. O fluxo da batalha se inverteu em um batimento cardíaco assim que o bando de orcs entrou na briga. A onda de choque que se espalhava no ar facilmente soprava milhares de tentáculos cobrindo o céu como uma névoa dissipadora. E essa calmaria nos constantes ataques de tentáculos naturalmente deu aos cavaleiros muito espaço para respirar. Agora que seu próprio ritmo havia sido recuperado, eles estavam em posição de partir para a ofensiva. No entanto, o número de tentáculos disparados do pássaro-monstro parecia não ter fim. Ainda assim, o ataque desses orcs de elite também não foi motivo de chacota. Sempre que balançavam suas massas destrutivas, dezenas de centenas de tentáculos se transformavam em pó. Esses orcs não dependiam ou se preocupavam com estilo ou técnica, apenas focando na força brutal. O orc que era o mais heróico e magnífico rugiu em voz alta e chutou o chão com força, pulando no ar. Sua força nas pernas permitiu-lhe saltar várias dezenas de metros com absoluta facilidade. E ele foi direto em direção à crista de galo do monstro, sentindo instintivamente o perigo que se aproximava. Os tentáculos montados no corpo do pássaro-monstro começaram a cuspir veneno em direção ao orc enquanto faziam um barulho estranho. Mas o orc não deu a mínima e simplesmente ativou as escamas do Leviatã ao máximo absoluto. Embora o monstro tenha disparado o veneno com confiança, ele não teve efeito nas escamas. Além de lavar a sujeira e fazê-las parecer mais brilhantes do que antes. Não é suficiente. Mas, a menos que Saidin estivesse na forma de licantropo, parecia que este era o limite do que a força das pernas do orc poderia fazer. Na verdade, ele estava mirando a fraqueza da criatura, sua crista. Mas ele só conseguia alcançar as bordas de sua acácia no pescoço. Como havia pouco que ele podia agora, ele usou a habilidade Ataque Feroz na acácia. Em vez disso, o rugido claro e vívido ressoou ao mesmo tempo em que o ataque se conectou. O pássaro-monstro se contorcia de dor depois que sua corda vocal era atacada. Mas não conseguia mais gritar aquele canto destrutivo. Agora as coisas tinham chegado a isso. O plano B estava se mostrando melhor do que ele pensava inicialmente. No entanto, os tentáculos não estavam sofrendo da mesma dor que o pássaro-monstro em si, pois eram entidades separadas para começar. Como a vida de seu hospedeiro estava em perigo, todos os tentáculos pareciam perder qualquer raciocínio e se concentraram apenas em um alvo. Correndo em direção ao orc que havia atacado o pássaro-monstro. E bem, esse foi o maior erro que este monstro poderia cometer em sua vida. Todos. Pressionada pelo tempo, Qin Yuhin gritou uma palavra enquanto corria em direção ao pássaro-monstro. Outros cavaleiros compartilharam o mesmo pensamento que ela e cada um dos 10 cavaleiros presentes pulou em direção ao monstro. Mas, com toda a honestidade, não havia necessidade de todos os 10. Foi o suficiente com Qin Yuhin lá. Ela espremeu cada grama de mana de seu corpo e ativou o traço Desideratum, imbuindo a espada com o propósito mais forte com o qual ela poderia carregar a arma desmaiar. Nunca acordar. No momento em que a espada de Yuhin atingiu o monstro, seu corpo começou a vacilar para o lado lentamente. Eueuca. Até a própria Yuhin vacilou e se agachou também. Como ela não tinha mana suficiente, seu traço permaneceria ativado por 10 segundos no máximo. Mas esses 10 eram mais do que suficientes. Afinal,
Não importava se aqueles tentáculos ainda se debatiam. Já que o pássaro-monstro deitado de lado imóvel não era melhor do que uma galinha esperando para ser abatida no final. Em cima dessa enorme galinha caída, o grupo de orcs e cavaleiros desceu. E foi assim que Kinsaidin conseguiu ler mais uma janela de alerta. A verdadeira razão pela qual ele trouxe esses orcs de elite para este lugar era bastante simples. Ele pensou que, a julgar pelas pistas que tinha visto até agora, ele poderia evoluir para o chefe orc se liderasse outros orcs em uma caça em grupo. E a expectativa dele estava certa no dinheiro. Condição completa. A caça em grupo. 3 de 3. A forma monstruosa grande guerreiro orc evoluirá para chefe orc. Todas as estatísticas aumentarão drasticamente. E os pelos do corpo crescerão de acordo. Pelos? Que pelos? Meu cabelo representa o nível de habilidade ou algo assim. Inicialmente, ele se sentiu um pouco decepcionado com isso. Mas bem, quando ele verificou sua janela de status, sua mandíbula bateu no chão. Com exceção de afinidade de mana e força mágica, todos os outros status tiveram um aumento explosivo de mais de 100 pontos cada. Além disso, a quantidade de tempo que ele podia suprimir os instintos do licantropo. O tempo que ele podia passar como humano Kinsaidin aumentou para mais de 18 horas e meia. Então, sim, naquele momento, ele não poderia estar mais feliz, mesmo que tentasse. O fim da batalha finalmente veio com o chefe Orc arrancando a crista de galo do pássaro-monstro. A única coisa que preenchia esse vasto espaço aberto era a quietude mortalmente silenciosa. 10 cavaleiros tentaram controlar sua respiração pesada, enquanto olhavam para o grupo de orcs. Como esperado, o primeiro a se mover entre eles foi Qin Yuhin. Ela cuidadosamente moveu seus pés em direção ao chefe orc. Enquanto o vento desolado soprava pela terra e fazia cócegas nos tornozelos, Yuhin cuidadosamente reuniu os dois braços na frente de seu peito enquanto olhava para o orc. Aquele leve sorriso em seus lábios parecia representar seu estado atual de emoções. Você veio. Mas você disse que não viria. Ela timidamente abriu a boca. O orc virou levemente a cabeça para olhar para ela. A questão era que seu rosto estava coberto de suor, bem como de sangue negro seco e não identificável, o que praticamente a fez parecer não tão boa no momento. Além disso, seu nariz sensível estava pegando algum odor atroz que o lembrava de esgotos entupidos. Ah! Eu estou. No entanto, embora totalmente inconsciente de sua aparência atual, ela ficou cada vez mais ousada com os olhares pontiagudos do orc. E começou a torcer seu corpo dessa maneira e daquilo. O orc soltou uma risada oca e se virou para sair. Desde que se tornou o chefe, ele conseguiu o que veio buscar aqui. Não havia necessidade de suportar o cheiro de esgoto se ele pudesse evitar. Espere. Senhor Orc. Qin Yuhin estava prestes a correr atrás das costas do Orc frio e indiferente. Mas então, alguém apareceu do nada e segurou seu braço, impedindo-a. Desta vez, foi Yi também. O rosto de Yuhin endureceu quando ela puxou seu braço solto. Mas Yi jogou com inteligência e, em vez de dizer qualquer coisa, ela simplesmente mostrou o reflexo do rosto de Yuhin na superfície polida da espada. E o rosto que olhava de volta era realmente outra coisa.
vendo aquela aparência patética. Até a consciência dela queria se apagar também. O embargo de informações sobre o ataque do chefe foi levantado no momento em que o monstro foi derrotado e todos os participantes retornaram relativamente ilesos. Os meios de comunicação que assistiam à batalha de uma grande distância começaram a fazer as suas coisas apressadamente, desconsiderando todo o resto. A notícia dos orcs heróis entrando no ataque se espalhou e começou a virar uma bola de neve em algo maior. O público não prestou muita atenção à força inesperadamente alta do pássaro-monstro e, em vez disso, o evento dos orcs ajudando na invasão roubou todas as manchetes. Entre as atenções focadas, a opinião de Qin Yuhin de que os cavaleiros poderiam realizar o ataque junto com os orcs foi reavaliada favoravelmente. Mas durante a coletiva de imprensa pós-ataque, a própria pessoa pareceu bastante oprimida por algum motivo. Foi encarregado de vigiar a aldeia do Orc-herói. Durante meu tempo lá, me tornei amigo do chefe Orc-herói. Quando estávamos planejando essa invasão, pensei imediatamente em realizá-la com o Orc-herói. Mas ele acabou recusando o pedido. Contudo, no dia da invasão, ele veio nos prestar uma ajuda. Graças à coletiva de imprensa de Yuhin, o orc foi capaz de obter uma reação inesperada e explosiva da metade feminina da população. Eles estavam dizendo algo sobre ele ser o tipo bad boy pelo qual as mulheres se apaixonavam. Do outro lado do espectro, muitos acadêmicos ficaram incrivelmente empolgados, dizendo que esse evento entraria para os anais da história do mundo como o início de uma nova era, e muitos deles até começaram a escrever dissertações sobre ele também. No entanto, o homem responsável por causar todo esse estrago, Qin Saijin, teve que ir para um lugar bastante estranho no primeiro dia de agosto. Quantos? Um cavaleiro sem nome perguntou. Havia uma torre na província de Gangwon que se ergueu muito alto no céu. Uma torre que era absolutamente avassaladora em sua presença entre a floresta de arranha-céus e, ao mesmo tempo, totalmente diferente deles em conceito. Esta torre era muitas vezes referida como a Terra Santa de todos os cavaleiros lá fora. E tinha o nome Éden ligado a ela. O número que passou na eliminação preliminar final é 205. É muita coisa. Outro cavaleiro sem nome falou. Mas não é mais o nível de bastante. Éden anualmente realizava um teste de avaliação para nomear oficialmente cavaleiros e atribuir patentes a eles. E hoje era o dia em que seriam selecionados os cavaleiros de nível mais baixo, aqueles que seriam atribuídos às ordens de todo o país. Normalmente, os participantes desta prova eram cadetes da Academia de Cavaleiros, bem como aqueles que haviam despertado seus traços. Cadetes sem traços ainda podiam participar se apresentassem suas notas da academia. Quanto àqueles que despertaram seu traço recentemente, bastava provar que possuíam um traço útil para entrar. A proporção é: quase todos não, com exceção de um. Ou todos os outros são cadetes fazendo a prova pela primeira vez, ou alguém que está repetindo. 10 dos cadetes novatos possuem traços. Senhor. Alguém interessante que devemos procurar. Sim. São 3. O cavaleiro subordinado entregou uma carta ao seu oficial superior. O primeiro é Yu Jin, uma cavaleira. Obteve uma pontuação muito alta na proficiência de empunhar mana. A julgar pelo quão bem ela já pode controlar sua aura de espada, presumo que ela possa ser referida como a nova Qin Yuhin ou até mesmo Yu Sai-yung em um futuro próximo. É uma tendência hoje em dia que as talentosas cavaleiras devem parecer uma supermodelo. Haha.
Bem, não há nada que possamos fazer sobre isso. Senhor. Quando uma mulher impunha a mana, esse processo por si só sempre suaviza o tom de pele e sutilmente remodela a estrutura facial para a chamada forma ideal. Afinal, um sorriso fino e amargo se espalhou pelos lábios do oficial superior. Ele estava se sentindo bastante decepcionado com esse seu subordinado por ainda acreditar naquela bobagem supersticiosa. Próximo. O nome dele é Kim Myung-han. Senhor. Um cavaleiro. Possuidor de um traço único. Chama-se Azura. E permite-lhe controlar mana como se fosse sua. E finalmente, ele é o único que não é cadete. Senhor. E ele é um morador de rua também. Aparentemente. Seu traço despertou há um tempo, quando ele estava prestes a morrer de frio e, por isso, ele se candidatou a uma vaga hoje. O oficial superior franziu a testa profundamente. Tal ocorrência acontecia de vez em quando. Mas sempre que ele ouvia falar, isso o irritava um pouco. Para pensar, essas vespas nada boas estavam tentando se tornar cavaleiros confiando apenas em suas características e não através de trabalho árduo. E qual é o nome dele? É Jin Serran. Lembre-se bem disso e, se ele agir como se estivesse prestes a fazer algo engraçado, expulse-o. Jin Serran. Na verdade, essa era a identidade falsa que Kim Sai-jin estava usando. Era fácil forjar uma identidade falsa com a ajuda dos agentes de inteligência que ele havia fomentado até agora. Mas a de Sai-jin foi ainda mais estanque graças à intervenção de Yu Baek-song também. O maior problema com sua aparência externa também foi resolvido, com algo chamado besta parcial. Obviamente, não havia nada que ele pudesse fazer sobre sua estrutura facial geral. Mas suas linhas oculares, o nariz e a linha do maxilar foram todos ligeiramente alterados para se assemelhar mais a um lobo. E ao estender a barba e o cavanhaque a um grau ridículo, ele certamente parecia uma pessoa totalmente diferente. Quanto ao seu cheiro poderoso bem, ele adquiriu um artefato que emitia um odor muito desagradável, a fim de suprimir o seu. E a razão pela qual ele teve que se infiltrar no teste de avaliação do Cavaleiro do Éden enquanto chegava ao ponto de mudar sua aparência era preciso relembrar uma data de 4 semanas atrás. 14 de julho. Em uma tarde de verão perfeitamente média. Quando Kim Sai-jin teve uma reunião com Yu Baek-song dentro do escritório da guilda. Agora que havia renunciado ao cargo de chefe do CID. O rosto de Yu Baek-song parecia um tanto conflituoso. Uma parte triste. Uma parte feliz. E quando é a data da cerimônia de posse do cargo ministerial vago? Como devo saber? Será anunciado quando estiver pronto. Eu acho. Kim Han-seol estava sendo processado por receber subornos, bem como por conluio, entre muitos outros. Mesmo assim, ele ainda estava tentando entrar em contato com Sai-jin, procurando desesperadamente uma saída. Mas Sai-jin permaneceu implacável. Se você subir para essa posição, você pode finalmente encontrar as informações sobre as quais falamos. Sim. Bem, a coisa é, eu já tinha feito o check-out. Nas palavras de Yu Baek-song, os olhos de Sai-jin se arregalaram. Mas isso, no entanto, não é o que você estava esperando. De forma alguma.
Essa informação é impossível até para eu acessar. O que você quer dizer? Sua expectativa momentânea se transformou em decepção fria muito rápido. A razão é que ainda me faltam as qualificações. E assim, tudo o que eu podia descobrir era exatamente onde a informação poderia ser enterrada. E o Baek-Song então suspirou profundamente. E onde poderia estar? O segundo nível. Arquivos de registros secretos. Localizado nos andares médios superiores da Torre do Éden. Parece que seu pai era um cavaleiro trabalhando diretamente para o Éden. Tenho certeza que você já sabe disso. O Éden é uma organização mundial e, portanto, é o mesmo que qualquer outra nação independente. Obviamente, é diferente de país para condado. Mas não importa o que. A menos que você seja um membro da administração do Éden. É impossível extrair qualquer informação de lá. Kim Saidin segurou a cabeça com uma expressão dolorida. Como as coisas que ele tinha feito até agora se tornaram uma perda de tempo. A quantidade de decepção e vazio que ele sentia nem podia ser imaginada. O que veio depois da decepção foi a raiva. Além do fato de que seu pai era aparentemente um cavaleiro que trabalhava para o Éden. Que tipo de verdade precipitou a necessidade de tratar as informações sobre ele como ultra-secretas e escondê-las em um local nos andares superiores da torre? Então, para extrair as informações relevantes, precisamos de alguém para se tornar o cavaleiro do Éden. Teoricamente, sim. Mas quem pode se tornar um cavaleiro trabalhando para o Éden nesta fase? Quero dizer, é difícil o suficiente tentar se tornar um cavaleiro trabalhando para ordens regulares. Para chorar em voz alta. Se alguém queria se tornar um cavaleiro do Éden, então ele ou ela tinha que esquecer suas aspirações e entrar na organização voluntariamente. Ou seja, depois de passar no teste, alguém tinha que desistir da chance de ir para outras ordens de cavaleiros e deveria optar por entrar no Éden. Além disso, considerando o fato de que a entrada era aberta não apenas para os candidatos locais, mas para o resto do mundo, a barreira de entrada era realmente muito mais difícil do que simplesmente ser um cavaleiro de nível mais baixo. Para não esquecer, só se teve uma única chance na vida de entrar voluntariamente no Éden. Também. E assim, o número de candidatos aprovados que entraram no Éden nos últimos 3 anos vindos da Coreia do Sul foi apenas um. Isso mostrou o quanto o Éden valorizava o potencial de crescimento futuro e as habilidades de seus candidatos. Nesse momento, Kim Saidin olhou para Yu Baek-song. Ela também olhou de volta para ele. Silenciosamente. Um olhar estranho, mas conhecedor, foi trocado entre os dois. No entanto, Kim Saidin já tinha um histórico de ser um caçador. E também era famoso demais. Então não foi possível para ele se tornar um cavaleiro afiliado ao Éden. O grupo que enfatizava a dedicação de seus membros acima de tudo. Você disse que pode fazer qualquer artefato. Certo. E o Baek-song falou primeiro. Apesar de raros, artefatos que poderiam alterar a aparência de uma pessoa ainda existiam. Sim. Eu posso. Mesmo que ele tenha dito isso. A verdade é que Saidin realmente não precisava de um artefato. Ouvi dizer que os cavaleiros do Éden podem se deslocar livremente como quiserem. Sim. É isso mesmo. Essas pessoas no Éden recebem comissões de outras ordens de cavaleiros e do governo nacional. Você vê. Então eles têm muito tempo livre.
Qin Saidin começou a sorrir de uma maneira maldosa. Não era apenas uma condição perfeita para ele. Mas você pode lutar. Tipo. Muito bem. É uma das minhas características. Então sim. Claro. Ele ainda não havia enfrentado um cavaleiro que usava mana em potência total durante o duelo. Mas mesmo comparando em seu físico como um humano, ele estava no mesmo nível de um talentoso cavaleiro de nível médio. Vai levar algum tempo. Então você vai ficar bem com isso. Por que isso levaria tempo? Afinal, os cavaleiros só valorizam as habilidades. Contanto que ele tivesse cuidado com o potencial treinamento do acampamento, ele estaria bem. E foi assim que Qin Saidin pôde participar do teste de avaliação dos Cavaleiros do Éden como Jin Serran. Bem-vindos. Todos. Sempre que havia uma avaliação, o Éden frequentemente convidava cavaleiros famosos para servir como instrutores temporários. E a pessoa convidada desta vez era alguém bastante familiar até mesmo para Saidin. Era Zhou Jiuque. Ele estava colocando o máximo de ares possível e tentou aparecer comandando a multidão. Você participará de vários testes uma vez por dia durante uma semana. Você pode optar por ficar no dormitório localizado no primeiro andar da Torre do Éden ou, alternativamente, optar por se deslocar de casa. Ali. Ao ouvir isso, Saidin suspirou interiormente. Ele nem estava gravando um episódio de Undercover Boss ou algo assim. E ainda assim, aqui estava ele. Por enquanto, você vai sentar e ficar de prontidão. Continuem. Como Saidin estava passando pelas emoções da vergonha, ele perdeu o final dos anúncios de Zhou Jiuque e acabou caindo em um pouco de pânico. Que diabos? Os candidatos que já se conheciam passaram a formar grupos de turmas iguais. Os que estavam repetindo a prova. Os que vinham do mesmo bairro. Etc. Etc. Aparentemente, não havia abertura alguma para penetrar em grupos tão apertados e, em pouco tempo, todos os 204 candidatos começaram a enviar olhares frios de desprezo para a direção de Saidin. Depois que os rumores de que ele passaria na avaliação inicial sem problemas graças ao seu grande traço já haviam permeado todos os lugares. E assim, ele se tornou um polegar dolorido saindo em menos de 3 segundos. Ele é o único. Duno que traço ele tem. Mas deve ter sido bem legal. Hein? Ouvi da minha mãe que ele é um sem-teto. Olha, a barba dele é tão maníaca e tal. Enquanto espionava as conversas que aconteciam ao seu redor por meio de sua audição sensível, Saidin não pôde evitar suspirar interiormente novamente. Não importava se eles eram cavaleiros ou não. O fato era que eles ainda eram um bando de crianças. Mas... Você não acha que ele poderia ficar bem se livrasse daquela barba? E daí? O fato é que ele ainda é alguém que não se esforçou ao contrário de nós. Apenas se esvaindo naquela vitória dele na loteria. Ele então pegou alguém elogiando-o como um fantasma. E sua cabeça estalou. Quase como um reflexo. Ele viu um par de menino e menina. Ele poderia muito bem chamá-los de um casal bonito ou algo assim. Havia apenas 2 deles e não mais um. E também não havia mais ninguém ao seu redor. Você acha que ele pode vir? O menino falou com uma voz interessada. Se ele vier, então diga a ele para se esculhambar.
Mas a da menina era bastante sardônica. Em vez disso, eu não vou lá. Mesmo que você me implore. Depois de avaliá-los sorrateiramente, Saidin balançou a cabeça e se jogou sobre onde estava. Antes de começar a acariciar a longa barba que crescia ao longo de sua mandíbula. Havia algo bastante viciante nisso enquanto ele brincava com isso.